Como é que foi que surgiu a música lírica e clássica na sua vida? Meus avós gostavam muito de música clássica, minha avó ainda gosta, ainda é viva, gosta muito. Os meus pais também escutavam música clássica, escutavam ópera, escutavam teatro musical e a gente fazia viagens pra praia no final de semana no carro e eles ligavam e eu ficava cantando atrás, ficava imitando os sopranos e era uma coisa um pouco natural, eu acho. E eu estudava numa escola chamada Colégio Santo Américo, que é uma escola de monges beneditinos. E que também tinha dentro da escola uma escolinha de música. E tinha um monge lá, que era o mais velhinho, era o reitor da escola, que adorava me ouvir cantar e me chamava pra sala dele pra cantar. E ele era uma pessoa formidável, assim, aprendendo instrumentos depois dos seus 80, 90 anos, aprendendo um novo instrumento. E acho que assim eu comecei a minha paixão. Eu sempre fui muito sensível pra música e também me colocaram no balé clássico muito cedo também. Minha mãe também dançava balé. E minha avó materna tocava piano. Uau. Então, acho que foi assim que eu comecei. E aí você entrou numa escola de música propriamente, assim, para Na desenvolver. verdade, a minha família não era muito a favor de que eu seguisse isso como carreira. Eles gostavam que eu cantasse, mas eles não queriam que eu fosse uma cantora, né? Então, quando eu acabei a escola, eu acabei fazendo administração de empresas. Meu Deus, foi Pra pra não. algo super. Não comprei a briga, não. Eu nem tinha nem força nessa época, né? Nem entendi que alguém pudesse viver disso. Assim, não tinha esse contato. E durante a faculdade, eu fiz um teste pra um musical. Meio escondido, assim, porque da faculdade pra escola de teatro era meio perto. E aí eu tinha carro. E aí eu ia sair da faculdade e ia fazer uma aula de teatro, uma aula de interpretação. E aí surgiu, assim, na escola, Casa de Artes Operária, que é onde eu estudava e que eu tenho a maior gratidão do planeta. E aí tá lá, audição para My Fair Lady. E a diretora da escola falou, por que você não vai? Eu falei, eu? Falou, vai, se joga. Aí eu falei, tá bom, né, juventude. E fui, assim. Eu não tinha nem 18 anos ainda, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E eu passei, Hum. passei. Qual personagem? Eu era swing. Eu substituía todas as mulheres, menos a protagonista. Um mega E desafio. mega desafio, nunca tinha subido no palco, quanto mais pra fazer cada dia um personagem diferente, mas eu errava todos os dias. Todos os dias eu subi, todos os dias eu errava, todos os dias era coió pra cima de mim, porque eu tinha errado. Então, hoje em dia, na verdade, não, depois eu fiz vários outros musicais e tal, e óperas. Mas hoje em dia, se eu subir no palco, eu sei que vai dar certo. Vai acontecer, entendeu? A gente errou, a gente sabe que a gente errou, mas muitas vezes o público não percebe, né? O que importa é o show também, né? As Sim. pessoas estão ali pra receber e vocês estão dando o melhor, porque esse erro não quer dizer, né, que você queria falhar ou não, mas é o humano também, né? É mostrar que a arte também lida nesse lugar humano até quando o artista erra. Exatamente. E superar os erros, tirar forças de dentro, né? Desapegar instantaneamente, errei, vambora, errei, vambora, errei, vambora. Eu acho que essa é a grande arte do cantor, no fim. Cantor lírico Uhum. também. Porque o nível de precisão vocal que a gente precisa, o nível de precisão que a gente precisa, é tão intenso e é tão, sabe, no ponto que é impossível você fazer perfeitamente, né? Se você for pro Mozart ainda, que é o que a gente tá fazendo agora no Teatro Municipal de São Paulo. A escrita dele é tão celestial e é tão perfeita e clássica, ou seja, existe uma caixinha, né, que a gente pode se expressar muito, mas é dentro de uma caixinha. Uhum. E pra você ficar nessa caixinha e conseguir expressar todas as emoções dentro dessa caixinha, o nível de concentração é tão gigante e a probabilidade de você dar uma escorregada é imensurável. Só que se você escorregar, você tem que pensar na próxima. Você não pode pensar na escorregada, porque daí você vai escorregar o resto. E aí foi-se. Então eu acho que é um exercício de presença imenso. É pensando naquela nota, um pouquinho na próxima, mas nunca na de trás, sabe? E já jovenzinha, naquele primeiro desafio que você já teve esse aprendizado tão forte, né, de Sim, superação, né. sim, E naquele momento ainda era a família aceitou ainda como Um um hobby. hobby, como sim, algo paralelo, assim, né, ao sim. seu curso, Era né. uma coisa do tipo, pode fazer, mas vai se formar. Tá. E quando que virou carreira, profissão? Quando que você virou essa Quando eu chave? terminei a faculdade, eu passei pra fazer Cats. E aí eu já não tinha mais a faculdade. E eu já tinha feito estágio no banco, essas coisas que eu precisava ter feito já estavam feitas. Uhum. E aí eu fiz o Cats. Aí eu já me sentia atriz, cantora de teatro musical Uhum. naquela época.
E aí eu passei pra fazer Evita Uau. e aí eu fui demitida antes de começar os ensaios. Coisas da vida. Eu não estava numa reunião e aí deu errado, bem, o diretor desistiu de me contratar. E aí eu tinha um amigo maravilhoso na época, e falo tinha porque ele faleceu, apesar de eu sentir que ele tá sempre comigo. Principalmente agora nessa ópera, porque quando eu fiz essa ópera a primeira vez no Teatro Municipal de São Paulo, há 12 anos atrás, ele estava tocando. E essa foi a sua estreia? Essa foi a minha estreia como ópera profissional, foi a minha estreia, foi Don Giovanni. No Teatro Municipal de São Paulo, em Uau, 2013. também. Então agora eu tô fazendo realmente uma volta ao Uma sol, volta. assim, do cinto, sabe? E esse meu amigo, ele falou pra mim: "Vamos assumir a verdade? Você tem que ser cantora de ópera. Que você tá fazendo musical?" E eu não tinha coragem, ao mesmo tempo eu achava um pouco chato, eu não conhecia muito bem. Eu achava que o musical era mais jazz, mais legal, mais dinâmico. E ele me preparou pra um concurso, assim, em 3, 4 meses. E aí eu fiz esse concurso, e aí eu, a partir desse concurso, conheci a banca que me chamou pra ir pra Espanha. E aí eu fiquei na Espanha, onde aí eu me formei mesmo, fiz conservatório, fiz mestrado.